Difusão Sesc. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um programa Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. Eu sou Fabiano Gonçalves e hoje vamos falar sobre as integrações e interações culturais entre o Brasil e a Espanha. Laços históricos, culturais, humanos e políticos têm aproximado o Brasil e a Espanha há alguns séculos, dando mais dinamismo a esse relacionamento bilateral. A influência espanhola na formação cultural brasileira, especialmente no Nordeste, a preservação patrimonial, as ações realizadas pela juventude e os planos para os próximos anos são alguns dos temas que serão abordados em nossa conversa hoje. Para falar sobre as relações culturais entre a Espanha e o Brasil, estamos recebendo hoje Luís Prados Covarrubias, cônsul da Espanha no Rio de Janeiro, e Marcos Rego, gerente de cultura no Departamento Nacional do Sesc. Olá, Luís. Olá, Marcos. Sejam bem-vindos. Olá, Fabiano. Olá, cônsul. Olá a todos. Olá, Fabiano. Olá, Marcos. Olá a todos os participantes. Então, para dar início ao nosso programa de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luís. De que forma se dá a influência espanhola na formação cultural brasileira, especialmente na região Nordeste? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao SESC desta oportunidade de participar em um bate-papo sobre um tema que acho interessante objetivamente e, evidentemente, particularmente interessante para mim como cônsul geral da Espanha no Rio de Janeiro. E sobre esta questão, é para mim um grande prazer falar. O primeiro que gostaria de dizer é que Espanha e Brasil são dois países amigos que têm tradicionalmente uma ótima relação diplomática e econômica. Estas boas relações ficaram formalizadas em numerosos acordos bilaterais assinados entre os dois países. Talvez um dos mais importantes foi um tratado de 1992 e outros que foi desenvolvido depois em outros acordos para impulsar e formalizar e concretizar ainda mais projetos no contexto destas boas relações políticas, económicas e em todos os âmbitos. No plano económico, Espanha é um dos principais parceiros do Brasil, particularmente no âmbito dos investimentos. Espanha, em 2018, foi o terceiro maior investidor estrangeiro no Brasil. Mas, além destas questões políticas, diplomáticas e económicas, os dois países, os dois povos, têm uma relação profunda que tem raízes e história muito longa. Poderíamos falar, por exemplo, da importância do Brasil como um destino para a migração espanhola entre meados do século XIX e meados do século XX. O Brasil foi um dos principais pontos de destino para os migrantes espanhóis e hoje se considera que tem talvez 15 milhões de brasileiros que têm alguma origem espanhola. Mas retrocedendo ainda mais no tempo, temos que lembrar que como a União Ibérica, que perdurou 60 anos, entre 1580 e 1640, as coroas espanhola e portuguesa se fundiram. E essa união política teve consequências diretas para o Brasil em âmbitos muito diversos. Por exemplo, como a União Ibérica, a divisão imaginária que separava os territórios portugueses e espanhóis passou a ser artificial, o que permitiu a expansão do território do Brasil além da linha marcada no Tratado de Tordesillas. Nessa etapa se fundaram algumas cidades hoje importantes, como João Pessoa, a mais oriental das Américas durante o governo de Felipe II, rei espanhol, e que chegou inclusive a se chamar Felipeia, em homenagem a ele. Também foram fundadas nesse período Guaiana, Natal, San Luís, Belém do Pará e outras. O conceito de urbanismo hispânico de raiz romana, que estava sendo desenvolvido em outros lugares da América, começou a ser aplicado também no território brasileiro. A presença espanhola se estendeu também através da influência cultural religiosa. Teve alguns dos religiosos missioneros desses primeiros séculos. Alguns deles foram espanhóis, entre eles talvez o mais destacado, o padre José de Anchieta, mas teve também muitos outros. E com eles chegaram influências culturais espanholas que iam passando ao povo, às pessoas que participavam dessa predicação dos padres. Hoje temos testemunhas dessa influência cultural religiosa em algumas devoções que estão ainda vigentes, que têm suas próprias festas ainda hoje no Brasil,
por exemplo, como advocações de Nossa Senhora, por exemplo, Nossa Senhora da Virgem da Penha, Nossa Senhora Montserrat, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora del Pilar e outras também. Esses encontros culturais e de ideias tiveram uma influência certa na formação do povo brasileiro e da sua identidade e constituíram pontos de contacto entre as nossas sociedades. Mas talvez o imaginário coletivo do Nordeste seja especialmente próximo da cultura popular tradicional de Espanha, em particular de alguns lugares de Espanha, como Andaluzia. Eu gostaria de citar o poeta João Cabral de Melo Neto para que todas as manifestações culturais espanholas tenham uma grande significação e se sentia mexido quando presenciava essas manifestações culturais e ele, na sua obra, materializou esse encontro cultural entre Brasil e Espanha através dos lugares, das regiões do Nordeste e de Andaluzia. Essa ponte, estabelecida ao longo dos séculos e de maneira tão variada, está ainda viva e fecunda e facilita certamente o diálogo e a compreensão entre as duas sociedades. Marcos, o cônsul falou de várias coisas sobre o Nordeste, sobre a influência espanhola no Nordeste. Eu entendo que o SESC também tem um trabalho de excelência no Nordeste, né? Contemplando tanto origens medievais como desenvolvimento contemporâneo. De que forma isso acontece? Conta um pouco para a gente. É muito interessante ouvir o cônsul falar, né, desse processo histórico de que é impossível hoje a gente desconectar essas relações que foram tão profundas na construção da identidade brasileira, né? E a Espanha certamente tem uma influência muito potente, uma vez que ela habita de fato o imaginário, especialmente do Nordeste, mas não só no Nordeste. Mas se a gente entender um pouco essa ocupação brasileira nos séculos XVI, XVII, né, onde toda a costa brasileira, ela recebe muitos desses europeus que vêm para cá fazer o processo de colonização, a gente vai ter uma compreensão mais imediata de como é que esses processos históricos se dão. Então, nesse sentido, a Espanha tem uma influência muito forte em função do que o cônsul mesmo já trouxe, né, dessa fusão, dessa união de Portugal e Espanha durante tantos séculos, e essa amálgama traz para nós aqui, em termos de formação identitária, uma potência no sentido da cultura, especialmente da cultura, mas não só na cultura, na arquitetura, na culinária, nos saberes, né? O encontro desses povos todos forma outros conhecimentos, outras linhas de saberes. E isso é muito evidente até hoje. A gente consegue identificar rapidamente aqui uma Idade Média que o Brasil não viveu. Não viveu por conta do tempo, né, o tempo oficial da história oficial, mas a chegada de tantos estrangeiros aqui num período final ali da Idade Média, no início do Renascimento, faz com que a gente acabe sendo detentores de um tesouro, de uma experiência muito intensa dessas pessoas que chegam aqui e ativam as suas memórias, os seus conhecimentos a partir da terra que o recebe. E no Nordeste isso ficou muito mais evidente, né? Eu gostaria de citar, particularmente já pulando ali para o século XX, que é onde a gente consegue ter uma ideia mais clara desses processos. Na década de 70, o Ariano Suassuna, paraibano, que viveu durante muitos anos em Pernambuco, foi um profundo conhecedor do Nordeste como um todo, ele começa um movimento chamado Armorial. E nesse movimento se agrupam outros artistas de outras linguagens que vão compondo um imaginário brasileiro, um imaginário do homem, do sertanejo brasileiro, resgatando e registrando mitos, personagens, movimentos, especialmente a literatura através do cordel, a música, os cancioneiros populares todos, nas feiras, inclusive, repentistas, que vão reproduzir aquilo que a gente praticamente não viveu, porque a gente, né, não teve a vivência da Idade Média, mas reconstruiu, reelaborou essas experiências. Ora, o SESC não poderia ficar imune a essas tantas riquezas, né? A gente hoje tem laços muito profundos com essas comunidades que preservam muito desses saberes, desses conhecimentos e que mesmo já esfumaçados pelo tempo, eles estão mantidos muito vivos dentro dessas comunidades. Então nós temos alguns aspectos, mas os dois principais seriam na arte,
né, todas essas manifestações de recriação do mundo a partir dessas experiências, com uma narrativa que fala muito do dia a dia de cada uma dessas pessoas, mas também o senso da cultura, lato sensu, da questão mais ampla, a ocupação territorial, a relação com a natureza, a relação com a arquitetura. E tudo isso junto forma um amálgama muito poderoso, muito potente e muito rico da cultura brasileira, que a gente certamente bebe muito na fonte dessas experiências ibero-americanas que a gente estabeleceu a partir da vivência com os espanhóis. Bacana, é legal ver todo esse trabalho de preservação cultural, né, acontecendo não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Ainda no âmbito da preservação, mas falando mais especificamente sobre a preservação patrimonial, esse trabalho que é feito na Espanha trouxe a utilização de espaços para a contemporaneidade com todas as suas contradições. E imagino que esse é um aspecto importante a ser ressaltado, né? Que ações de cooperação no âmbito da preservação patrimonial a Espanha trouxe para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar um pouco das ações que foram desenvolvidas na Espanha mesmo, em relação com o patrimônio, para resgatar patrimônios, muitas vezes patrimônios urbanos, patrimônios mais antigos, de séculos, que às vezes estavam ficando em áreas um pouco degradadas, um pouco que perdiam importância na vida social, na vida econômica da cidade. Particularmente a partir de finais do século, podemos falar dos anos 1980 aproximadamente, começou na Espanha um movimento grande para trabalhar nestas áreas, recuperar esse patrimônio, inserir o patrimônio na vida da cidade e abrir esses espaços que às vezes estavam fechados, às vezes estavam semi-destruídos, às vezes estavam em bom estado, mas estavam fechados, não tinham uma utilidade pública. Abrir esse patrimônio à cidade através de espaços culturais, ou espaços de uso social. Acho que um momento particularmente importante neste movimento de resgate e neste desenvolver de políticas públicas com parcerias privadas e com estudos a partir de diversas linhas, de arquitectos, de sociólogos, de urbanistas. Una data particularmente importante foi en 1992, quando nesse mesmo ano aconteceu nas cidades de Sevilla a Exposição Universal e em Barcelona as Olimpíadas. As duas cidades aproveitaram a circunstância para inventar um pouco o conceito, uma parte da identidade delas mesmas como cidades, trabalhando de uma maneira especialmente intensa esta questão do patrimônio. E muitos espaços públicos, com muitos prédios de diversa natureza, foram recuperados e reincorporados a este novo projeto. Concretamente, em Barcelona, tem Vila Olímpica, que era uma área perto do Porto, que estava bastante degradada e se recuperou nesse ano, 1992, e ainda hoje é um espaço dinâmico, com uma vida intensa, cultural. Tem outro bairro aí perto que se chama Distrito 22, que era um bairro também onde tinha muitos armazéns e estava bastante decaído, e esse bairro foi recuperado e hoje é um bairro que tem uma vocação tecnológica importante e onde se misturam alguns espaços culturais com espaços para desenvolvimento de iniciativas de novas tecnologias. En Sevilla, uma ilha que está na cidade de Sevilla, aí no Rio Guadalquivir, que tinha umas grandes construções a partir de um mosteiro bastante antigo do século XVII, muito grande, que estava abandonado, e também alguns edifícios industriais do século XIX também estavam em decadência, e foram recuperados. Hoje, este mosteiro antigo, com uns espaços maravilhosos, muito grandes, virou um museu de arte contemporâneo que tem uma atividade muito intensa, além das exposições, tem muitos eventos de encontro com o público. Outra parte destes prédios que tinham estas características foram convertidos em umas extensões da universidade, em um centro cultural, e aí a vida mudou bastante. Em Madrid, alguns exemplos que acho interessantes também. No caso de Madrid, são sobretudo, por exemplo, um grande quartel militar, um quartel militar
existe desde o século XVII, que era muito grande no centro de Madrid, foi recuperado e hoje é um espaço grande que ao mesmo tempo é biblioteca, espaço aberto para concertos, 2 salas de exposições. E o que é interessante é que este espaço tem uma vocação particular pelos jovens. É um espaço aberto, iniciativas de jovens, artistas ou grupos de jovens podem fazer as suas próprias propostas e mostrar as coisas que eles consideram mais interessantes. Tem também exemplos parecidos em outras cidades de Espanha. Este foi um pouco a linha das coisas que aconteceram na Espanha a partir do desenvolvimento de um conceito interessante a partir de mais ou menos da década de 1980. No âmbito, esta experiência espanhola foi trasladada a través de um programa de cooperação focado especialmente na América Latina, em alguns lugares do norte de África, que são áreas que têm uma relação cultural histórica muito intensa com a Espanha. E aí este programa que se desenvolveu a través do apoio financeiro e técnico também, a través da formação de um grupo técnico de estudo da Agência Espanhola de Cooperação Internacional, programa que tem o nome de Programa Escolas Taller, Oficinas Escola, é um programa que se estabeleceu em parceria com instituições de cidades destas áreas que falei, destas regiões, América Latina e países do norte da África, em parceria com instituições públicas como prefeituras ou os estados, e também com universidades, em alguns casos também com colaboração de empresas privadas. Se estabeleceram em muitas destas cidades, se criaram estas oficinas escolas que serviam para contribuir ao fortalecimento dos planos de recuperação patrimonial dessas cidades, ao mesmo tempo para oferecer oportunidades de formação com o intuito de favorecer depois a vida profissional de jovens dessa cidade. A maioria das cidades que têm um patrimônio importante da América Latina foram incorporadas a este programa e a maioria delas tem ainda escolas oficinas iniciadas com este programa e que depois continuaram a sua própria vida. E no caso do Brasil, teve 3 escolas, 3 projetos deste tipo, em João Pessoa, Salvador e São Luís, Maranhão. São projetos que este desenvolvimento em vários âmbitos, como falei, o âmbito puramente arquitectónico, o âmbito urbanístico, social, para dar uma nova vida à cidade, o âmbito também de oferecer oportunidades de integração no mercado laboral, na vida profissional, a jovens de diversos graus de formação. Os resultados são muito satisfatórios e ainda continuam produzindo frutos. Muitas vezes, se o programa específico já terminou, esta colaboração serviu para que depois as instituições locais, com o talento local, com o financiamento local, continuassem trabalhando e conseguissem avançar ainda mais nestes objetivos. Marcos, você gostaria de fazer algum comentário sobre essa fala do cônsul? Eu gostaria de destacar essa fala importante, porque, obviamente, uma cooperação técnica nesse sentido, né, de um país com tanta experiência na questão do patrimônio, nos interessa muito o Brasil, porque ainda que tenhamos aqui algumas edificações de interesse histórico ou já tombadas pelos institutos de preservação, a gente ainda tem muito a aprender. E não só uma questão de aprendizado, mas também uma questão de uma pedagogia sobre a importância desses processos, a importância de preservar os prédios históricos, porque são detentores de memória, porque são espaços que pertencem a todos, mas principalmente porque eles falam de um passado que faz com que a gente aprenda muito com os fatos e os atos ocorridos ali, com apontamentos para o futuro. Então, nesse sentido, eu queria destacar 2 questões que o cônsul traz, que eu acho que é importante para a nossa reflexão, que uma é a própria preservação e a ocupação do prédio, como ele é, né? Então, assim, dar a conhecer a sua história, fazer com que ele seja bem ocupado para servir à contemporaneidade e, ao mesmo tempo, preservar todos os detalhes daquilo que ele preserva ainda, justamente porque é um livro em pedra, né? Um livro em cal. E isso é muito importante para a gente. Entender que o Brasil, apesar desses 300 anos aí de história mais ativa, né, mais de construção, né, das cidades e dos movimentos mais formais, a gente tem visto o nosso patrimônio ruir com muita frequência, né, sem devido trato.
Mas, ao mesmo tempo, também, aqueles prédios que estão preservados, muitas vezes eles ficam sob uma redoma, onde é difícil a ocupação em função das necessidades da contemporaneidade, como sonorização, refrigeração. E aí, quando a gente aprende olhando para os edifícios da Espanha e como a Espanha resolveu problemas com castelos medievais, enfim, da antiguidade, com muita coisa antiga e que é posta a serviço da coletividade, a gente percebe que há um trabalho muito intenso a ser feito e que, obviamente, esse conhecimento, essa técnica pode nos auxiliar muito nesse trajeto. Essa é um dos aspectos que eu coloco aqui como fundamental para a gente refletir. O segundo é justamente a ocupação. Quem é que está hoje dentro dos prédios? Para quem eles são legados? É claro que é para todos, é para o coletivo, mas no uso, na ocupação, a quem se destina? E aí a gente tem várias questões aqui que, inclusive, interferem no aspecto da acessibilidade. Quando a gente pensa aqui no público mais idoso, frequentando esses espaços, esses prédios, com maior dificuldade de locomoção por conta da história que ele conta, e aí eu vou, a título de ilustração, comentar sobre o sítio arqueológico, né, aqui de Paraty, que é um sítio impressionante, que é super preservado e muito querido por sua gente, muito amado por sua gente. Ele também é quase proibitivo para a terceira idade, para os mais idosos, em função de que suas ruas são constituídas ainda de pedra de pé de moleque, e isso não é fácil de transpor. Então, esse tipo de cooperação pode ajudar muito, inclusive, os brasileiros a conhecer o seu próprio patrimônio, né? A tomar posse do seu próprio patrimônio. E, no outro extremo, os jovens, que têm um desejo muito grande de ocupar a urbanidade, ocupar as cidades, ocupar as praças e, de alguma forma, por que não ocupar bem os prédios de interesse histórico, os prédios históricos. Então, essa fala do cônsul, para mim, ela é muito significativa no sentido de que a consolidação dessa parceria, dessa colaboração, ela vem ao encontro urgente de uma necessidade e de um desejo de toda uma população que está ávida para tomar posse do seu próprio patrimônio artístico e cultural. Queria pegar esse gancho, né? A gente falou um pouco sobre o olhar para a história, para a preservação da história, e falar um pouco sobre o futuro, para a juventude. A Espanha tem ações para as juventudes, com as juventudes e realizadas pela juventude. Cônsul, pode falar um pouco para a gente sobre o que tem sido feito nesse âmbito? Sí, certamente. Na Espanha, as questões das políticas para favorecer o desenvolvimento da juventude ou a participação da juventude no desenvolvimento social, econômico, político são importantes. Muitas vezes são políticas impulsadas pelo governo da nação ou pelas regiões de Espanha, comunidades autônomas, cada uma delas tem a sua própria política de incentivos neste âmbito. Um pouco respondendo particularmente à pergunta, em geral, a maioria destas políticas não tratam de substituir aos jovens na decisão das iniciativas que possam ser melhores para eles, mas bem estas políticas tratam de ser respetuosas e de abrir espaço que eles possam depois ocupar, de facilitar o acesso deles segundo as iniciativas, as próprias ideias deles. Poderia falar de alguns organismos, por exemplo, existe un Instituto Nacional da Juventude na Espanha, que pertenece ao governo de Espanha, que trabalha neste âmbito favorecendo estudos e fazendo sugestões de medidas para favorecer esta apertura que falava, para favorecer a igualdade de oportunidades, facilitar a incorporação dos jovens ao mercado de trabalho, que na Espanha é um tema muito importante, porque a Espanha felizmente tem bastante desemprego, tem um nível de desemprego sempre elevado e é uma grande preocupação dos jovens a formação, por um lugar, mas, por outro lado, a garantir que a sua formação pode ser útil depois para encontrar um trabalho, não? E ter oportunidades de trabalhar e de avançar na vida. Uma parte destas políticas para os jovens tem intuito de favorecer esta incorporação, de fazer vínculos entre a atividade dos jovens e a sua formação e depois a incorporação ao mercado de trabalho. Também um âmbito importante, atividade aí no campo da juventude é favorecer os intercâmbios de jovens, os intercâmbios através
juntando formação com experiências pessoais, muitas vezes através de bolsas para estudar no estrangeiro e também através de bolsas para estrangeiros estudarem na Espanha. Tem diversos programas, como a maioria dos países do mundo, mas no caso espanhol digo que os programas são têm particular sucesso para receber e enviar muitos jovens. Gostaria de mencionar especialmente os programas que existem para América Latina. Por exemplo, tem uma fundação pública do governo espanhol que funciona como fundação, se chama Fundação Carolina, que ela tem um programa de bolsas, mas tem também de bolsas todos os anos para, como falava, para propiciar a chegada de estudantes de todos os países da América Latina para estudar em Espanha, em diversos fazer grau ou pós-grau. E também tem outros programas mais específicos para juntar jovens. Por exemplo, tem um programa que eles falam de programa de jovens líderes iberoamericanos, no qual buscam pessoas que tenham bons estudos, que tenham bom currículum aí, e favorecem encontros entre eles e dar acesso a iniciativas diferentes, permitem conhecer instituições que funcionam nos mais variados âmbitos da especialização profissional, pesquisa ou outros. E depois tem programas também de outro tipo, por exemplo, pues para abrir oportunidades para os artistas ou para favorecer a formação de especialistas em questões como, por exemplo, museus ou gestores culturais e tantos outros, ¿no? A Fundação Carolina, por exemplo, este programa de jovens líderes iberoamericanos já tem uma longa experiência. Mais de 650 jovens de 22 países, incluídos no Brasil, participaram do programa, ¿no? E como consequência deste programa, aparecem redes depois entre jovens de distintos países e isso vai gerando novas iniciativas já diretamente sob a responsabilidade dos próprios jovens, com umas potencialidades infinitas. Depois, o outro âmbito interessante também neste contexto é o de favorecer contactos entre projetos de pesquisa, de maneira que sejam projetos internacionais, nos quais estudantes e pesquisadores de diversas universidades trabalhem juntos em um mesmo tema, aportando cada a sua perspectiva. Todo isto, além das questões puramente técnicas, acho que tem uma consequência, tem um efeito muito positivo na formação humana, se dá para falar assim, dos próprios jovens e na apertura de horizontes que eles têm, que ajudará a eles trabalhar depois em parceria com pessoas de outros países e ter uma atitude positiva, sanamente cosmopolita, não? Se posso falar assim. Ótimo. Se algum dos nossos ouvintes ficou interessado na Fundação Carolina, o endereço é www.fundacioncarolina.es. Marcos, você gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema das políticas públicas para a juventude? Os desafios postos nas questões das juventudes são enormes, não só para o próprio jovem, que tem um momento muito difícil, né, da própria questão bioquímica, mas também esse grupo está numa faixa onde não é mais criança e ainda não é plenamente adulto. E isso acaba esmagando um contingente muito grande de meninas e meninos que não conseguem sair muitas vezes desses impasses. Também é um desafio muito grande para quem pretende trabalhar ou para quem tem que trabalhar com essa faixa etária, e que é o caso do SESC, porque a gente, não só por obrigação, mas também por afeto e por adesão, a gente entende a importância absoluta dos movimentos jovens, de todos os níveis, mas também temos grandes desafios quanto à questão da acessibilidade ao jovem nas nossas unidades. Existem vários projetos já sendo desenvolvidos em várias unidades pelo Brasil, onde a gente busca entregar o protagonismo a esse jovem, mesmo que seja dentro de um espaço físico oficial do SESC, implicando nesse espaço a questão da sua administração, da pauta, da reunião de encontros e de toda a possibilidade, a partir dos seus interesses, eles irem desenvolvendo projetos individuais, projetos coletivos, mas especialmente com uma vista para o futuro, de que maneira esse futuro se avizinha.
E o que a gente percebe muito claramente, e isso é bacana também que a gente possa refletir, até ouvindo um pouco desses investimentos feitos, né, pela Espanha aqui no Brasil e as possibilidades desses intercâmbios, de colocar em mão dupla essas experiências todas das nossas juventudes com as juventudes espanholas, consequentemente europeias, a gente pensa muito em como é que se dá esse fenômeno. No dia a dia, como é que a gente entende que a criação ou a recriação do mundo e da sociedade precisa contemplar esses contingentes gigantescos de jovens com muita energia, mas muitas vezes sem saber como utilizá-las. Mas isso não pode ser só uma frase feita, ele tem que ser realmente parte de uma política real de inclusão e de abertura de espaços, né? A gente sabe dos imensos desafios, mas também conhecemos a imensa potência. O uso das tecnologias, a ocupação pela arte dos espaços urbanos, a ideia de que a periferia jovem, né, contestadora, inquieta por si só, está fazendo um movimento muito concreto, levando a gente a repensar as políticas já implementadas, já consolidadas e desafiando a gente o tempo inteiro à abertura de novas perspectivas. E isso é que é muito interessante. Eu entendo muito que dar as oportunidades significa muito não entregar algo pronto simplesmente, mas ouvi-los de fato, entender quais são as suas necessidades e, claro, dar os suportes necessários para que isso vire uma realidade positiva para todo mundo. Porque hoje, no Brasil, os desafios postos em cima das juventudes, especialmente negras, periféricas, das mulheres, é muito grande, porque faz parte de uma pauta que implica segurança, que implica educação, que implica saúde e que implica, obviamente, todos os grandes temas que a gente tem que lidar hoje na contemporaneidade. E aí, nesse sentido, o SESC está fazendo o seu papel, tentando entender, abrir esse espaço, colocar para dentro essas juventudes e dar a eles o espaço de fala. Não no sentido de dar, porque a gente não tem ela, né? A gente não está aqui distribuindo fala para as pessoas, mas abrir o espaço, conceder que o espaço exista para que ele possa se manifestar, falar e dar a sua contribuição para a construção de um país melhor. E aí é muito interessante esse diálogo com a juventude europeia, porque pode apontar para novos caminhos, novos rumos que até então talvez aqui os nossos jovens não tenham pensado. Então, viva o diálogo e é nele que a gente aposta. Se a gente pensar, a gente tem uma história enorme de diálogo cultural, né, entre o Brasil e a Espanha. E, aproveitando isso, eu queria perguntar para o cônsul quais são os planos do consulado para os próximos anos, exatamente no sentido do estreitamento dos laços e intercâmbios culturais entre o Brasil e a Espanha. Muito bem, vou falar um pouco dos planos, das coisas que estamos fazendo agora e que gostaríamos de continuar fazendo nos próximos, futuro próximo. Mas antes gostaria de fazer uma referência a uma questão que Marcos comentou, a questão da acessibilidade para as pessoas idosas nas cidades patrimoniais, não? Marcos citou o caso de Paraty. Na Espanha, a questão da terceira idade e cidade, terceira idade e patrimônio é uma questão presente, entre outras coisas porque a tendência da população espanhola, como em outros países, na maioria dos países da Europa e aos poucos acho que também no Brasil, é aumentar a idade da população. O número de idosos vai aumentando e é preciso responder a esta realidade, não? Neste contexto, existem iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelas instituições espanholas que eu tenho bastante interesse e que no contexto desta conversa poderiam dar lugar a trocas, não? Entre Espanha e Brasil, a organização de encontros para compartilhar experiências e outros. Por exemplo, um projeto, o nome do projeto é Rutas Acessíveis, Cidades, Patrimônios da Humanidade, que é um projeto no qual participam várias cidades da Espanha, que todas elas declaradas Patrimônio da Humanidade, e as participantes se comprometem a adoptar uma série de medidas que facilitam o acesso das pessoas idosas aos bens patrimoniais, a cultura e o patrimônio em geral da própria cidade. Tanto os visitantes, os turistas, como os moradores da cidade. Os resultados são bons porque, pelo fato de participar de uma rede,
as distintas cidades têm um pouco mais incentivos, pela comparação com nós outros, mais incentivos para ir na frente, para avançar nestas medidas concretas, não? Que tenham utilidade e que sirvam para conseguir este objetivo. E também o fato de pertencer a uma mesma rede permite se beneficiar das experiências dos demais e saber como aproveitar melhor os recursos, que sempre são escassos, e obter os melhores benefícios. Outra iniciativa neste mesmo campo é um prêmio que vai dirigido às cidades de América Latina. O nome do prêmio é o Prêmio Reina Letícia, a rainha de Espanha, precisamente prêmio de acessibilidade universal para municípios. E aí tem duas categorias o prêmio, uma para cidades de menos de 100.000 habitantes e outra para cidades de mais de 100.000 habitantes, sempre com este foco particular em facilitar o acesso das pessoas, não somente idosas neste caso, mas de modo especial as pessoas idosas ou as pessoas que têm algum problema de mobilidade para a cultura e o patrimônio. E depois, vou falar um pouco agora, efectivamente, das atividades culturais, dos projetos. Neste ano, as coisas ficaram um pouco complicadas pela pandemia. O consulado, a través de diversas parcerias, tinha já algumas atividades programadas que tiveram que ser canceladas ou, em alguns casos, viraram virtuais. Por exemplo, estava previsto a colaboração com o Teatro Municipal para a apresentação de uma ópera Villa-Lobos, contexto de... seria uma primícia, porque até agora a ópera nunca foi representada completamente, mas no para Villa-Lobos, contexto de Lorca, Yerma, uma obra de Lorca que Villa-Lobos musicalizou. E várias iniciativas mais. Por exemplo, o consulado participou en Paraty, o Festival Paraty en Foco, que también viró virtual, contribuyó a trazer un fotógrafo español y una troca entre unos especialistas y colocar eles aí na rede do Festival de Paraty. E agora estamos planeando as coisas para o ano próximo. As iniciativas ainda están sendo confirmadas, mas as liñas de traballo do consulado van especialmente por exemplo, pelo diálogo, aquellos puntos onde máis fácil o diálogo entre os dois países. Un deles é, sin dúbida, a música. Aquí no Brasil, e particularmente no Río, ¿no? O violão, un instrumento que é muito importante que gerou e continua gerando, ¿no? Peças musicais amadas pelo público. E na Espanha também, o violão é um instrumento muito importante que tem tanta produção de violão. Un tema que já trabalhamos nele e vamos continuar traballando en algunas actividades musicais, particularmente onde máis fácil o diálogo, como, por exemplo, as pezas que ten o violão como instrumento chave. Depois tamén vamos continuar, o consulado sempre trata de aproximar nas súas actividades culturais a cultura a academia ou a formação ou as iniciativas sociais. Por exemplo, algumas veces quando recibimos algún músico para algún concerto de los que tivimos nos últimos anos, tratábamos sempre de aproveitar para que este músico español tivese unha masterclass na universidade ou nun instituto de música. Ou, por exemplo, tamén na outra liña temos parcerías con institucións, con a prefeitura ou con o goberno do Estado para traballar con escolas públicas, en particular con aquelas escolas públicas que ten aula de español. E gostamos moito de contribuir a aproximar alumnos a cultura española a través da lingua que eles están comenzando a estudar e abrir un pouco horizontes e facilitar ese contacto. É un dos temas nos quais, unha das liñas de traballo na qual o consulado vai continuar traballando. Temos tamén a questão de patrimonio, como temos falado nesta conversa, é un punto claro de conexão entre España e o Brasil, onde as posibilidades de parcería son tantas e a troca de experiencias é tan fácil, tan importante, queremos continuar traballando aí. E neste sentido, o diálogo e a parcería con o SESC é sempre benvindo, porque o SESC é un instituto que ten tanta proyección, que ten tanta cualidade nas súas actividades e ao mesmo tempo que ten na qual participan tantas persoas, que ten un ámbito de irradiación, non sei se fala así en portugués, tan grande que para nós é um parceiro ótimo. Planos animadores, hein, Marcos? Uau, eu quero saudar com entusiasmo, né? Ouvir o cônsul falar de todos esses projetos dá uma esperança danada em muitas coisas que a gente pode fazer, inclusive juntos, né? Já colocando aqui um pouquinho também da história do SESC, nessa área no campo da cultura, que é tão significativo para nós. Dentre os 5 programas, esse é um dos que a gente conseguiu ter um reconhecimento geral da sociedade brasileira em função das grandes contribuições dadas.
muito gratificante, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque de fato a gente acredita na cultura como agente transformador de vida. E a gente entende que de fato através dela, por ela, pelas artes, pela cultura, que a gente consegue trazer à luz uma série de experiências que de outra maneira não circulariam, né? A gente não teria conhecimento se não fosse através da arte. A gente consegue preservar povos, grupos étnicos de importância capital para essa questão que a gente tratou logo no início, que é da identidade nacional, especialmente nesse momento tão difícil, onde a gente teve que atravessar, está tendo ainda que atravessar uma pandemia, mas no primeiro momento a gente teve que se adaptar rapidamente, toda a nossa programação e todas as nossas ações, migrando para um espaço virtual que, se por um lado nos tira o encontro, nos tira o contato, também nos permite chegar muito mais longe, a muitos mais territórios. E isso foi muito especial. Então eu saúdo aqui com muito entusiasmo, de fato, a fala do cônsul, entendendo a importância desses projetos para a juventude brasileira, já ao mesmo tempo colocando aqui a estrutura do SESC, agradecendo aí o reconhecimento dele pela nossa eficiência nessa área, pelo nosso carinho nessa área, e colocando a nossa estrutura a serviço dessa comunhão, dessa conjunção, dessa celebração, que certamente poderá trazer muitos frutos positivos para a juventude brasileira, para os idosos brasileiros, para as crianças brasileiras, para todas as plateias. E, em contrapartida, levar um pouco dessa efusividade da nossa festa, das nossas cores, dos nossos cheiros, também para a Espanha. Muito bacana ouvir. João Cabral de Melo Neto, nosso grande poeta que foi citado neste bate-papo, dizia que é preciso civilizar a vida, referindo-se à cidade de Sevilha, na Espanha. Mas a gente está chegando ao fim desse nosso encontro de hoje, no qual falamos sobre a Espanha, sobre o Brasil e sobre as interações culturais entre os dois países. Gostaria de agradecer imensamente as presenças de Luís Prados Covarrubias, cônsul da Espanha no Rio de Janeiro, e de Marcos Rego, gerente de cultura do Departamento Nacional do SESC. Sí, muito obrigado. Quero agradecer uma vez mais este convite para participar. Acho que a conversa foi muito produtiva e que sentou algumas bases para continuar neste contacto, neste diálogo com o SESC, para manter identificando iniciativas nas quais possamos trabalhar juntos. E quero agradecer a todos, Marcos, Fabiano, Cláudia Fadel e Natasha Ferreira, a colaboração e o seu trabalho para fazer possível a minha participação nesta iniciativa. Muito obrigado. Para mim foi uma imensa honra. Eu queria deixar registrado aqui o prazer que foi a conversa com o cônsul, que se mostrou tão dedicado e tão sensível a todas essas questões que são caras para nós hoje, que são muito urgentes. Agradecer imensamente a Cláudia, toda a equipe, que de fato fez desse encontro aqui um momento muito valoroso. Assim como o Luís, eu entendo sinceramente esse encontro como, de uma maneira muito especial, o início de uma nova etapa dessa relação que é tão antiga. Então, muito obrigado a todos pela paciência e viva a cultura, viva as artes, que é disso que a gente vai poder se ater para poder ter um futuro mais luminoso. Obrigado a todos. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam até aqui. A gente espera encontrar vocês novamente em nosso próximo podcast Difusão SESC. Até lá! Difusão SESC.